Convido você a abrir sua Bíblia em Tiago 1. Tiago 1. Eu vou convidá-los para lermos o versículo 12, mas a mensagem será baseada no versículo 1 até o versículo 12, mas nós vamos ler inicialmente o versículo 12. Tiago 1, 12. Fala assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa hora e que o nosso coração venha se encher de júbilo ao sermos confrontados por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Tiago escreve aos cristãos espalhados, vivendo pressões não ilusórias, mas pressões reais, como perdas e sofrimento. Ele não escreve para apenas ensinar como evitar as provações. Como evitar as provações em 3 passos. Não, ele não está escrevendo isso. Mas ele está escrevendo que, ao passar por provações, passando por provações, nas provações, como viver esse momento. Ele está revelando que Deus também trabalha no meio das provações. E as provações não são algo à parte da vida cristã. Eu lembro que lá em 2008, 2010, teve uma crise econômica, e alguns escreveram assim no carro, assim, lá em Curitiba tinha bastante carro assim: eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Contando que o cristão não passa por crises, mesmo porque nós estamos num mundo que tem as suas crises, e ok, tudo bem, nós vamos passar por elas também. Tiago aqui está escrevendo, não no processo de evitar. É claro que se eu souber que eu indo por aquele caminho, eu vou ter uma luta, vou ter uma provação, e eu tiver um caminho que eu não tenho aprovação, eu posso escolher. Mas, no meio do caminho, e caminhando, eu posso passar por provação. E ele está mostrando isso para nós, que ao passarmos pela provação, Deus está conosco lá também. E nós podemos passar. E nós muitas vezes esperamos ou imaginamos, porque temos Deus, nós não vamos passar por provações. Há uma linha teológica que vai trabalhar que Deus, por causa do seu amor, vai tirar de nós todas as provações. E não é real. Não é verdade. Não é a realidade. Vai tirar as lutas de nós. Não, olha só. Ou se estamos passando por alguma provação, é porque nós estamos em pecado. Prova disso os amigos de Ló. Olha lá, vai lá, porque os amigos de Jó. Você deve ter errado, deve ter pecado contra Deus, então por isso está passando por esse momento. Não é assim também. Mas Tiago mostra aqui que Deus prova o seu amor usando as lutas. Que Deus prova o seu amor usando as lutas para nos fortalecer, nos forjar com o seu amor. Veja o versículo 2 de Tiago 1. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. E é interessante que ele usa aqui o passardes por, não uma provação, mas por várias. Se passar por uma já é difícil algumas vezes, né? Imagina passar por várias provações. Tiago aqui está multiplicando as provações. Olha, não é só uma, e algumas vezes vai ser
vão ser várias, mas ele trabalha para nós entendermos isso. Tende por motivo de toda a alegria. Tiago não manda sentirmos alegria, mas considerar com alegria ao passar por elas. Não é emoção, é discernimento espiritual. É discernir espiritualmente que quando estamos passando pelas provações, nós estamos crescendo, nós estamos sendo forjados. E a ideia central aqui de Tiago, capítulo 1, que Deus usa as provações para amadurecer a fé, por meio da perseverança, sendo sustentados pela sabedoria e orientados pela esperança que vem de Deus. A esperança que vem de Deus. Por isso, o nosso tema dessa noite é perseverança que amadurece. Perseverança que amadurece. Em primeiro lugar, as provações iniciam o processo de maturidade. As provações iniciam um processo de maturidade. Versículo 2 a 4. Fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada, o quê? Deficientes. Em nada deficientes. A palavra aprovação, ela indica teste. E aqui tem um processo. Qual que é a diferença entre provação e tentação? A palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. A aprovação é para o nosso fortalecimento, para a nossa aprovação. E tentação é para nós cairmos, é para nós desviarmos, é para nós sairmos do caminho do Senhor. Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Ele nos tenta, ele nos quer levar para o mal com as tentações. Mas a aprovação vem para nos fortalecer, vem para nos testar, vem para nós passarmos de fase, subirmos ali aquele degrau, passarmos no teste do Senhor. O fogo não cria o ouro, pelo contrário, ele apenas purifica o ouro que já está lá. O fogo ele não vai criar o ouro está lá, mas está com as impurezas. O ourives, ao trabalhar o ouro, ele coloca o fogo e o calor expele as impurezas para fora e queima as impurezas. Mas o ouro já estava lá. E a provação vem justamente isso. E ele fala aqui, olha, tende por alegria ao passar pelas provações, porque vai vir como fogo que purifica aquela peça, que purifica aquele metal para que a glória do Senhor seja vista. Mas também tem o sentido de perfeitos. E não significa que sem pecado, mas maduros completamente no seu caráter, na sua vida. Então, o maior perigo não é sofrer, é interromper o processo antes de sermos aperfeiçoados completamente. Ao passarmos por provações, devemos entender que estamos no processo de sermos purificados, estamos no processo de crescer um pouco mais, estamos no processo de amadurecer. Mas veja bem, amadurecer não é um processo difícil, amadurecer não é um processo de perder algo e ganhar responsabilidades, e ganharmos ações de pessoas mais maduras. Veja o que diz 1 Pedro. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo. No presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. As provações vêm para confirmar, diz o versículo 7, o valor da nossa fé. Qual o valor da nossa fé? Qual é a razão da nossa fé? Qual é a base da nossa fé? É até o primeiro sofrimento? É até a primeira dor? E nós abandonamos? Deixamos de lado? Não, o valor da nossa fé vai além das lutas que eu vivo, vai além das provações que eu passo, vai além das várias provações. Romanos 8,18 fala assim também, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. O tempo presente vai ter lutas, vai ter sofrimento. Não há uma vida com Cristo no tempo presente sem luta e sem sofrimento. Mas a esperança não é nessa terra, a esperança não pode ser comparado com o que está no porvir, lá no céu. Nós vamos olhar para esse tempo e nós vamos ver que, apesar da minha alegria de não ter lutas e provações, de a minha vida estar em paz, de ter uma vida boa, sem sofrimento, mas que essa vida boa não é nesse tempo, não é nesse presente, é lá no céu. E isso nos traz uma alegria muito grande. Por quê? Porque as lutas são para todos. E nós vamos lutar junto com o Senhor. Ele não nos abandona. No século XVII, John Bunyan, o autor do O Peregrino, foi preso por 12 anos. Ele foi preso por pregar o evangelho sem autorização do Estado. E é interessante que ele poderia ter sido solto se ele tivesse prometido de não pregar mais o evangelho. Poderia ter sido solto se tivesse prometido de não mais pregar o evangelho. Mas ele nunca aceitou essa condição e permaneceu preso por 12 anos. Durante a sua prisão, a sua família sofreu extrema pobreza extrema. E, inclusive, uma das suas filhas, que era cega. Mesmo assim, foi na prisão que Bunyan escreveu a obra que edificou milhões de cristãos ao longo da sua história, O Peregrino. Na luta, na provação, ele foi usado para abençoar milhões de pessoas. Na luta e na provação, Deus não removeu a aprovação dele, mas permitiu que no meio da provação ele fosse trabalhado e milhares de pessoas fossem abençoados através da sua história, através do que Deus permitiu que ele viesse a escrever. É importante entender que Tiago 1 não está sendo dito para nós que nós vamos passar ilesos de todos os problemas, mas Tiago 1 trabalha para nós que no meio das lutas, no meio das provações, nós devemos permanecer firmes, porque estamos sendo amadurecidos, estamos sendo fortalecidos para passarmos pelas provações. Perseverança que amadurece. Em segundo lugar, quero pôr aqui que as provações revelam nossa necessidade de sabedoria, nossa necessidade de conhecimento, nossa necessidade de sabedoria dos céus. Versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita do quê? Do quê? Sabedoria. Peça a Deus que a dá a todos com liberalmente, e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Pedir o que com fé? A sabedoria. Peça com fé.
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Do que ele está falando no versículo 7? Da sabedoria. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é ânimo dobre? É dividido. Mas ele coloca, peça com sabedoria. Sabedoria não é entender por que a provação veio. Eu tenho que compreender por que eu estou passando por isso. Eu tenho que entender isso. Sabedoria, isso não é sabedoria. Isso é tolice. Por que como que vamos entender os propósitos de Deus? Tem coisas que nós não vamos entender nunca. Tem coisas que não vamos entender. Não vamos compreender. Como vamos entender uma mãe passar por câncer? Como vamos entender uma mãe que morre no parto e deixa o filho? Como vamos entender de um pai de família que morre e deixa uma criança pequena? Como vamos entender isso? Como vamos entender tais coisas? Não vamos entender. Mas a sabedoria é compreender como vivemos fielmente enquanto passamos por ela. Pelas lutas, pelas provações. Como vou viver fielmente no meio dessas lutas? Como vou viver fielmente no meio dessa provação? Como eu vou estar passando por isso? Qual que é a condição? E o problema aqui não é a generosidade de Deus, mas é o coração dividido. É quando nós achamos que nós não merecemos passar por aquilo. E talvez você já deve ter pensado isso. Mas eu não mereço passar por isso. Mas quando? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um servo do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa de coração bom. Não, você é uma pessoa de coração dividido. Porque você está achando que não merece passar por tais coisas. Mas não é o fato de merecer passar por tal coisa, não. Não é o mérito que está sendo colocado aqui. É se nós estamos nos submetendo ao trabalhar de Deus, ou se estamos querendo nós, que Deus trabalhe do jeito que nós queremos. O coração dividido, ele fala assim, não, eu aceito a tua vontade, Senhor, mas chega ali, ele quer que Deus trabalhe do jeito que ele quer. Da forma que ele quer. E não aceita o trabalhar do Senhor. O grande problema é o coração que acha que não merece o sofrimento, que não merece passar por lutas, não merece passar por provações. Então você não tem sabedoria ao passar pelas lutas. Porque quando nós temos sabedoria, nós vamos entender que aquela luta, que aquela provação é para o meu crescimento. É para o meu amadurecimento, é para eu conhecer mais da graça de Deus, eu conhecer mais da misericórdia do Senhor, eu conhecer mais do sustentar do Senhor, eu conhecer mais do seu forjar o meu coração no meio do fogo, no meio das provações, no meio das lutas. E que eu não venha a desistir e a parar de lutar. Olha o que diz Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, mas não é um confiar parcial. Não é um confiar até onde eu concordo. Não é um confiar até onde eu acho que está certo. Mas é o confiar por completo de todo o coração, para que eu não venha desviar dos meus entendimentos. Versículo 6, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Meus amados, é o trabalhar de Deus,
E aqui nós temos que criar um exercício. Todos nós. Porque hora ou outra, nós deixamos de reconhecer Deus no meio das lutas. Hora ou outra, achamos que somos autossuficientes. Hora ou outra, reconhecemos, quando tudo está bem, o trabalhar de Deus. Ou reconhecemos lá no final, quando estamos saindo da provação já, né? Olha, mas como Deus trabalhou. Olha, eu não estava enxergando, né? Eu não estava vendo, mas Deus estava trabalhando. Ok, tá. Veio um entendimento tardio, né? Mas, e lá no olho do furacão? Como é que estava? Eu tenho que entender que Deus está em todos os meus caminhos. Em toda a minha história, Deus estava lá. E Deus está endireitando as minhas veredas, os meus caminhos. E veredas aqui é caminhos. Deus está endireitando o meu caminho. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, e quando desviares para a esquerda. Que bom que ele usa direita e esquerda aqui, porque se fosse hoje num dia no movimento radical, né, que nós temos aqui, ele usou direita e esquerda, então não tem nem direita nem esquerda aqui. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. E o que ele fala? Este é o caminho, ande por ele. Quando eu estou desviando para a direita, para a esquerda, ele tem uma voz atrás de mim e fala assim, olha, esse aqui é o caminho, não vai nem para cá e nem para lá, vai aqui nesse caminho, ande por ele. O Senhor sempre está conosco, nos mostrando a direção para andarmos. No meio das lutas, das provações, no meio das dificuldades da vida, devemos entender, compreender qual que é o caminho, qual que é a direção, qual que é o meu proceder diariamente. E em terceiro e último lugar, a perseverança que amadurece é as provações, eu quero abordar aqui as provações, reorientam nossos valores, mas também reorienta a nossa esperança. Reorienta os nossos valores e a nossa esperança. Versículos de 9 a 12. Fala assim, o irmão, porém, de coração humilde, gloriar-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca. Então cai a sua flor, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A perseverança é sustentada por promessa e não por circunstância. É a promessa do que está por vir. E não por estar bem ou por ter dificuldade e não sentir problema nenhum. Não é isso. É no meio do atoleiro, é no meio do barro, é no meio da lama, no meio da dificuldade que nós vamos ver o Senhor sustentando. E algumas vezes nós vamos ver Deus nos ajudando a fazer força, porque estamos fracos. 2 Coríntios fala assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. As lutas desse tempo vão produzir eterno peso de glória. E por isso ele fala, contudo,
o nosso homem interior não deve se desanimar, nossa vida não deve se desanimar. Não desanimemos, porque o Senhor está conosco. E as lutas, elas vão passar. Elas são desse tempo, elas são desse momento. Não abandonemos, portanto, a nossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, grandes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Existe uma promessa, existe uma vida, existe um cuidado. Eu quero concluir essa mensagem trabalhando uma aplicação muito importante para nós. Talvez você comece, ou começou essa semana, esse mês de fevereiro, final já de fevereiro, meio de fevereiro, já mais para o final, cansado, aflito, sem respostas claras. Muitos, ao passar pelas provações, pensam em desanimar, pensam em parar, pensam em desistir, por causa das lutas intensas, das dores constantes. E eu quero dizer para você nessa noite, você não pode parar, não pode desistir, porque Deus está conosco. Tiago não nos dá uma ausência de lutas. Ele não está falando assim, olha, não tenha problema, você não vai ter problema nenhum na sua vida, tudo vai ser terra plana, sem atoleiro, sem dificuldade nenhuma. Não é assim que é a vida com o Senhor. Pelo contrário, Tiago nos está dando uma promessa da perseverança que Deus promove em nossas vidas. Ao passar pelas lutas, ao passar pelas provações, ao passar pelo sofrimento, olhe para o Senhor, porque é o Senhor que nos prometeu perseverança até o final. Ele vai estar conosco. Ele é o Deus que nos guarda, que nos fortalece. Ele promete perseverança de Deus no meio desse processo. Nós somos um processo. E as lutas, ele tem começo, meio e fim. As lutas não vão durar para sempre. O choro pode durar quanto tempo? Uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. A tempestade dura um tempo. A escuridão dura um tempo. Mas logo vai vir o quê? A bonança. Mas quando estamos passando pelas dificuldades, pelas lutas, parece que elas são eternas. Parece que elas não têm fim. Parece que as lutas, elas têm um dia e sai outro dia, e entra outro dia e sai. Parece que as lutas não acabam. Mas elas têm um fim. Uma hora elas vão passar. Uma hora as dificuldades vão passar. Então fique firme, não desista, não desanime. Isaías fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós temos um Deus que Ele nos fortalece. Ele fala, eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha destra, da justiça. Não temas, porque eu sou contigo. A verdade é que no meio das lutas nós temos uma promessa, que Ele está conosco. Jeremias, ele fala assim, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Olhe para o Senhor, porque não aflige, nem tristeza de bom grado os filhos dos homens. Você não está sendo punido. Você não está sendo punido. Você está sendo forjado. Você não está sozinho. Você está sendo sustentado no meio das lutas. A aprovação não destrói.
a nossa fé verdadeira. Ela amadurece e fortalece e prepara cada um de nós para a glória do Senhor. Que Deus venha a trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. Eu não sei o que está passando no teu coração, talvez você já tenha pensado em desistir. Eu sei que muitas pessoas, nesse século, nesse tempo, têm pensado em desistir da vida, têm pensado em desistir da fé, têm pensado em desistir da caminhada e abandonar tudo. Nós estamos tendo tempo onde as pessoas estão abandonando tudo, virando as costas, saindo. E digo mais, não é coisa de criança. Pessoas de 50, 60, 70 anos compram uma Harley Davidson, colocam uma jaqueta de couro, uma bermudona, uma botona e sai uma fora, do nada. Desistiu da vida, desistiu da família, desistiu da sua casa, desistiu da sua história. Abandona tudo. Por quê? Porque não perseverou. Olhou para as circunstâncias, olhou para a vida, olhou para o seu casamento, olhou para as coisas que não estão dando certo. E fala assim, a minha vida acabou, não tem mais chance. Não, eu desisto. Eu quero abandonar tudo e ir embora. E essa palavra vem para nós, dizendo, não desista. Não desista. As lutas desse tempo, elas são passageiras, elas vão passar. Mas continue firme no Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, é a nossa vida, é a nossa paz. Que Deus abençoe nosso coração, ao passar pelas lutas, ao passar pelo tempo cinza e cinzento. Ele é a nossa esperança. Eu convido você a baixar sua cabeça, colocar diante do Senhor as tuas lutas, os teus dramas, as tuas dificuldades. Que o Senhor venha sobre nós e nos guarde, para que nós venhamos continuar lutando, dia após dia, momento após momento. Quando você pensa que está tudo destruído, tudo acabado, não está. O Senhor tem a palavra final. É Ele que nos guarda em todas as circunstâncias, em todas as nossas limitações. Você pode chegar e pedir para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu estou fraco, eu estou precisando, eu necessito. Mas que a perseverança do Senhor venha sobre nós, que a sabedoria do alto venha encher nosso coração de alegria, de paz e de vida, sabendo que as lutas, que as provações, que as dificuldades desse tempo, elas são pequenas perante a eternidade, e que as dificuldades desse tempo, o Senhor está comigo para que eu possa passar por meio delas. Não desista, não desista da sua vida, não desista da sua história, não desista na caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo.